Olá, segundo ano. Vamos então encerrando nossas aulas a respeito do romantismo. E para isso eu queria que vocês acompanhassem esse trechozinho do filme O Guarani comigo e nós vamos fazer mais dois adendos no nosso assunto para que a gente possa estar encerrando essa primeira parte, ok? Me acompanhe. Ficou triste? Não é tristeza. Se for, chama o teu selvagem. Peri. Onde estará? Você ouviu hoje, Isabel? Deve andar aí pelo mato. Por que você o trata tão mal? Ora, Cecília. Pensa que não percebo também como me tratam? Todos te querem bem, Isabel. Pois bem, nós podemos ver alguns elementos do romantismo e eu queria que vocês pudessem estar avaliando comigo, né? Que elementos do romantismo foi possível observar nesse trecho que nós lemos. Só um minutinho aqui para eu... Olha isso, não foi atualizado no positivo on para esse livro. Esse é o livro que era da unidade anterior. Mas deixa eu ver se eu consigo ver nele. Não vamos ter então.
Ok, mas aí eu queria que vocês então pegassem seus livros na página 13, só para a gente fazer esses dois adendos e que vocês me acompanhassem, mas antes disso a gente pode estar observando o que foi trazido pelo, pelo nosso livro, pelo nosso filme, aliás. Então nós vemos ali, primeira coisa, natureza, né? É trazida, é apresentada a natureza do Brasil, né? Vocês veem que eles valorizam a questão de mostrar as matas, de mostrar as montanhas, o céu, exatamente essa exaltação à natureza, exaltação à terra em que se vive, que era próprio da primeira geração romântica. Nós vimos também a figura do indígena, e por isso a nossa primeira geração romântica, nacionalista, é também chamada de indianista, porque o indígena é trazido e apresentado, e não como figurante ou como escravo, mas vocês veem que ele aparece ali como protagonista do filme, né? Ele aparece como herói, a mocinha estava ali largada no chão, e ele vai e a coloca nos braços. Apresenta também o ponto de conflito. Nós vimos que a Mucama que ali aparece, a Isabel, né, ela é contrária ao Peri, e aí ela é questionada pela Sinhá ali, como é que ela pode, o que é que ela tem contra ele, porque ela o trata tão mal, e ela responde: pensa que eu também não percebo como é que me tratam, não é? Então ela como se fosse ela agredida pelos seus patrões ou por aqueles que são da casa, e ali ela tenta descontar, podemos assim dizer, no selvagem, é assim que ela o chama, e essa ideia do bom selvagem é uma ideia que é passada pelo indianismo. Né? Selvagem, o primeiro brasileiro, ele era selvagem, ele não era colonizado, mas ele tinha em si essas qualidades que são tão ressaltadas no indianismo. Mas lembrem-se que essa questão cultural é mais da terceira geração romântica, que é o condoreirismo, já é aquela vista social, olhando e vendo que há uma diferença, que as classes entre si elas se tratam de forma diferenciada. Ok? Temos ainda, então, lá na página 13, vem falando a respeito das manifestações do romantismo em Cabo Verde. Né? É assim que é trazido. Deixe-me ver se pelo menos no livro do mestre é trazido o correto. Acho que eles não fizeram a atualização aqui. Sim, 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 aqui temos. Então vamos lá. Vamos tentar pegar por aqui. Então temos aí, manifestação do romantismo em Cabo Verde. Em fins do século XIX, em Cabo Verde, o jornalista, poeta e músico Eugênio Tavares, 1867-1930, escreveu uma série de poemas que estão entre os mais interessantes textos do romantismo produzido no continente africano. Árduo defensor da língua crioula, formada pela mistura de línguas diversas dos povos transformados em escravo, somado à língua do colonizador, Tavares preocupou-se com a formação de uma identidade cultural que fosse a base de um projeto nacional cabo-verdiano. Escreveu as chamadas mornas, canções escritas em língua crioula, e poemas caracteristicamente românticos, cujos temas variavam entre amoroso, religioso e os de crítica social. Leia um dos seus poemas, em que se pode notar o aproveitamento do tema partida do abandono da terra natal em direção a outras terras. Vejam só, como é Eugênio Tavares, ele estava lá em Cabo Verde, né, e trazia essa questão da poesia africana. Nós vamos ver, não apenas no romantismo, o modernismo também vai trazer isso, em que poetas de língua portuguesa africanos, né, eles se miram no Brasil,
né, se miram naquilo que acontece aqui e faz daí a sua inspiração. Só que no caso de Eugênio Tavares, o que ele percebia era que aqui esse povo era escravizado e por isso ele faz sua crítica, que era bem mais próxima do condoreirismo do que do próprio nacionalismo, que era a escola verdadeiramente em que ele pertencia. Então, são manifestações de romantismo lá em Cabo Verde. Aí temos aí, partindo. Triste por te deixar, de manhãzinha desci ao porto. E logo, asas ao vento, fomos singrando sob um céu cinzento, como no ar de chuva, uma andorinha. Olhos na ilha eu vi, amiga minha, a pouco e pouco, num decrescimento, fugir o lar, perder-se no momento, a montanha em que o nosso amor se aninha. Nada pergunto, nem quero saber, aonde vou, se voltarei sequer, quanto em ventura ou lágrima me espera. Apenas sei, ó minha primavera, que tu me ficas lacrimosa e triste, e que sem ti a luz não existe. Repare que a imagem do lar de uma das ilhas que compõe o arquipélago de Cabo Verde é associado a um espaço de proteção, ninho, diferente do lugar para onde se vai, que não é em momento algum nomeado, espaço cujo futuro pode gerar alegria ou tristeza, ventura ou lágrima colocado lá, né? A pátria, elemento central do romantismo racionalista, é abordada pelo eu lírico como um lugar de origem, um ponto de partida ao qual não se sabe se haverá retorno. Então é típico do nacionalismo, é típico da primeira geração romântica olhar para a sua pátria como sendo seu ninho, seu lugar de proteção, seu ambiente ideal, e isso acontece também ali em Cabo Verde, mostrando a ligação da literatura mundial, certo? Outro adendo que eu quero fazer vai estar lá na página 16, vocês podem estar me acompanhando ali na página 16, quando fala sobre contracorrente. Então tem aí, na contracorrente do romantismo, Sousa Andrade. Joaquim de Sousa Andrade, conhecido como Sousa Andrade, pode ser considerado um caso singular em toda a história da literatura brasileira. Nascido no Maranhão, em 1833, viveu nos Estados Unidos um período de desenvolvimento do capitalismo naquele país. Seus poemas revelam as circunstâncias de sua vivência, mesclando referências culturais diferentes das que motivaram os demais poetas brasileiros. Vejam então que a influência do lugar modifica a forma de escrita, não é? E ele traz, apesar de todo o nacionalismo que era tão exacerbado, ele vem trazendo elementos de outro país para a sua obra. Então tem aí Forget Me Not. Tu ouve-me inofensa, forget me not, a flor que deste-me, recorda-me, que magnetismo amor. Que desnorteadas vagas por mãos que eu reconheço, formosas Mary Vives, e um mau Jack e reverso. Então, temos então aí algumas explicações para a gente estar entendendo, né? Então, inofensa que não faz mal a ninguém, forget me not, não me esqueça, vagas, ondas, e Mary Vives, provavelmente uma referência a duas personagens da comédia de William Shakespeare, intitulada The Mary Vives of Windsor, de 1602. E reverso, né? Então, na contracorrente daquilo que acontecia no romantismo, que é exatamente valorizar os elementos da sua cultura, os elementos do seu país, Sousa Andrade traz elementos da cultura. É bem comum isso ao longo da literatura, né? A gente, essa mistura, inclusive, de palavras de outras línguas com as nossas. Mas no nacionalismo isso não era, né? Na primeira geração romântica não era, assim como no romantismo, no modernismo também não vamos ter essas presenças, mas ele vai na contracorrente e faz com que isso aconteça, ok? Então eram apenas essas duas contribuições que eu queria estar trazendo, então, e pedir para vocês para que a gente possa estar então encerrando com a nossa última atividade aí nas páginas 17 e 18. Tá? E também a hora do estudo. Nós vamos ter aí uma hora do estudo bem grandinha, né? Que vamos da página 19 até a página 23.
E na semana que vem nós vamos então fazer reunião pelo Zoom. Eu vou estar mandando para vocês o link na semana que vem. E nós fazemos a correção de todas essas atividades e alguma revisão, alguma retomada para que a gente possa dar início à unidade 2 do nosso livro. Tá bom, então? Bons estudos, se cuidem.